A paz do Senhor Jesus. Estou novamente aqui para trazer algo da parte do Senhor Jesus. A palavra é essa que se encontra no livro de Mateus, capítulo 26, a partir do 47. E fala a respeito da prisão de Jesus. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turma, com espadas e porretes, vindo da parte dos príncipes sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor, ele tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar. E esse prendeu. E logo aproximou-se Jesus e lhe disse: Salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, para que vieste? E se aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Eis que um dos que estavam com Jesus estendeu a mão, sacou a espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-o a orelha. Então Jesus lhe disse: Embainha tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Vou ler agora o 56. Tudo isso, porém, acontece para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então os discípulos todos deixaram e fugiram. No livro de João, relata a respeito de quem fez isso foi Pedro. Pedro andava com a espada dentro da bolsa. Pedro andava com Cristo, comia com Cristo, conversava com Cristo, mas não teve ainda o verdadeiro encontro com Ele. Ou seja, andava com o mestre dos mestres, mas não tinha uma grande confiança em Cristo, pois andava com a espada dentro da bolsa, para se defender, claro. A Bíblia relata que todos fugiram, deixaram Jesus. Na maioria das vezes, isso acontece no nosso dia a dia. Pessoas que estão do nosso lado, pessoas que caminham conosco, estão ali, sou teu amigo, o que precisar, estou aqui para te ajudar. Mas na hora do aperreio, na hora do aperto, fogem, te deixando sozinho. A Bíblia relata que nos Evangelhos, Jesus foi preso, ele foi levado até a casa do sumo sacerdote. A Bíblia fala que o nome desse sumo sacerdote é Caifás. Estavam reunidos na casa dele e levaram Jesus para ser julgado, primeiro por eles. A Bíblia fala que Pedro foi até lá para ver o fim. Pedro se assentou-se entre os criados, entre os soldados. E a Bíblia fala que Pedro, ele começou a negar. As pessoas começaram a conhecer Pedro e começaram a investigá-lo. Começaram a fazer perguntas. Não era você que andava com ele? Não era você que estava sempre com ele? Pedro negando, Pedro negando. Em certo momento, quando tiraram Jesus de dentro da casa do sumo sacerdote, que levaram para o Pai, a Bíblia fala que Pedro pela terceira vez negou. E Jesus estava sendo chutado, sendo cuspido. E no momento em que o galo canta, a Bíblia fala que Pedro olha para Cristo, lembrando o seu erro, e Cristo olha para ele. Imaginem só a cena, quando Jesus olha para Pedro, Pedro olha para ele. Os olhos se cruzaram, os olhares se cruzaram. Pedro viu o que tinha feito. Da mesma forma como Cristo falou. Do mesmo modo. E a Bíblia fala que Pedro sai fugindo, chorando amargamente. O primeiro passo do arrependimento é o choro amargo. Choro de arrependimento. A maioria das vezes é dessa forma. Está com você, para o que der e vier. E na hora que mais precisa, no momento em que você mais necessita da ajuda de alguém,
Ele dá as costas para você. E a Bíblia fala que logo após Jesus ser julgado, ser crucificado e ter ressuscitado, ele manda um recado. Ele avisa aos discípulos e a meu amigo Pedro. Jesus iria ao encontro deles. A Bíblia fala que Jesus se assentou-se para achar uma fogueira e todos estavam reunidos e Pedro estava junto. A Bíblia fala que Pedro chegou a Jesus e disse: Senhor, e quanto àquele, o traidor, que te coloca a cabeça no peito? Jesus olhou para Pedro e disse: O que tem com ele? Segue-me. O que é que Jesus está dizendo? Por mais que você errou, por mais que você desobedeceu a Deus e se acha que Deus não vai te perdoar, que Deus não vai te aceitar, tire esses pensamentos, porque Cristo está sempre de braços abertos para lhe receber da mesma forma que recebeu Pedro. E uma das maiores provas em que Pedro se arrependeu do seu erro, em que Pedro estava pronto para seguir a Cristo verdadeiramente, vemos lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a partir do 14, em que Pedro dá um discurso. Dessa vez Pedro não foge, porque Pedro tinha recebido o Espírito verdadeiro, o Espírito de coragem. Sabe por quê, irmãos? A Bíblia fala que Deus não nos dá um espírito de covardia. Deus dá um espírito de coragem. Um espírito em que você toma decisão. O espírito que Deus nos tem dado é de amor, poder e moderação. A Bíblia fala que no dia de Pentecoste, muitos que estavam fora criticavam, zombando, falando que as pessoas estavam embriagadas. E Pedro dá um discurso a essas pessoas. Pedro chega para eles e fala a seguinte frase: Varões, essas pessoas não estão embriagadas, como vos tem dito nos seus pensamentos. O que aconteceu aqui foi o que o profeta Joel já profetizado. A Bíblia fala que nesse dia, depois do discurso de Pedro, foram quase 3.000 almas batizadas pelo Espírito Santo. Então, primeiro, o Espírito que habita no homem é o Espírito de covardia. Depois, Deus, quando faz a transformação, quando aceitamos a Jesus, temos o Espírito de coragem e de ousadia. Então, faça como Pedro. A palavra que eu venho deixar hoje para a igreja é o seguinte: não se acovarda. Deixe que Jesus faça morada em você e seja igual a Pedro. Busque a Deus, obedeça ao Senhor e ganhe almas para o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquem na paz e até o próximo.